Encerramos mais uma semana com o Atos do Dia. Hoje ao meu lado, Francisco Assis. Olá, Francisco. Muito bem, Letícia, a gente está invadindo o espaço do Éder hoje para poder terminar o famoso cafezinho, né? Cafezinho político, para a gente poder terminar a semana com muita informação. Né? Vamos terminar. A gente tem notícias sobre Guaratinguetá, Ubatuba e fechamos com Lorena. A gente começa com Ubatuba, então, porque a Prefeitura trabalha na regularização dos serviços de manutenção da iluminação pública do município. E aí, enquanto tramitam um processo licitatório definitivo, Francisco, foi feita uma nova contratação por 30 dias, que quem ganhou o certame foi a Uba Postes, que passou a operar a troca de lâmpadas desde o dia 13 de junho. Em pouco mais de 10 dias trabalhando com a empresa contratada, a Prefeitura vem assim atuando na troca de lâmpadas, postes de vias públicas e restabelecendo a iluminação pública em diversas regiões da cidade. A estimativa é que nesse período de um mês sejam reparados até 500 pontos de iluminação. E o município possui cerca de 13 mil pontos. São bastante pontos, né? São Sim. 500 pontos. E é normal no processo de licitação você ter alguns entraves, principalmente entrave com relação a concorrentes que foram derrotados no processo de tentar barrar isso na justiça. Aí é normal que isso aconteça. E até por isso a Prefeitura de Ubatuba ela conseguiu esse contrato emergencial, até que essa licitação seja definitiva, ela conseguiu esse contrato emergencial para estabelecer esses 500 pontos. Por quê? Porque o prefeito Delcio Sato ele tem um desafio muito grande, que é a questão da estruturação da cidade, né? Ubatuba faz parte desse eixo do litoral norte que recebe um grande número de pessoas aos finais de semana, período de férias. A gente está chegando no período de férias, apesar de não ser verão, a cidade continua sendo um dos pontos muito visitados em toda a região metropolitana. Então, um dos desafios dele é exatamente isso, a questão da estrutura. E o outro também é a própria segurança pública. Então, você tem duas situações pontuais que acabam sendo encaixadas nesse processo. E esse entrave na licitação ele não poderia barrar, né? Porque a gente está falando de iluminação pública, é ponto emergencial, primário. E até por isso esse desafio do prefeito agiu rápido, a prefeitura conseguiu aí colocar esse emergencial para substituir esses 500 pontos. Exatamente. Lembrando só, Francisco, que já corre um outro processo de licitação para a empresa definitiva, né? Exatamente. Essa daí é só uma provisória. Mas que bom, então, que eles estão fazendo os reparos necessários para que a gente tenha uma cidade melhor, né? Porque Ubatuba está perto, como eu disse, esse círculo de cidades do litoral norte, e ela está ao lado de Caraguatatuba, que talvez é uma das cidades que mais recebe, né? Número de visitantes nesse período. Dúvidas. Mas ela precisa se estruturar e a iluminação ela chama muita atenção, ela pode jogar muito a favor, muito contra, principalmente porque as cidades litorâneas não vivem apenas do dia, apenas da praia. Né? Quem vai à praia vai passar de um dia para o outro ali, vai precisar sentir essa segurança. Fora isso, temos a questão dos moradores, né? Então o morador precisa se sentir mais seguro também e a iluminação pública é essencial para isso. Exatamente. E agora em Guaratinguetá, os vereadores aprovaram um novo subsídio para a próxima legislatura. Os parlamentares recebem atualmente R$ 8.553,83 e votaram então na última quinta-feira para que esses valores sejam aumentados no próximo ciclo, né, eleitoral, que é de 2021 até 2024. Então, por 5 votos a 3, a maioria da casa decidiu que os vereadores eleitos em 2020 vão receber o valor de R$ 11.462. A votação teve, então, 2 abstenções, que foi o Pedro Sanini, que está afastado, né, e o Luizão. E a favor do reajuste votaram os vereadores Márcio Almeida, do PPS, o Marcelo da Santa Casa, do PSD, a tia Cleusa, do MDB, o João Pita, do PSB e o Décio Pereira, do MDB. Sabe que a Câmara de Guaratinguetá ela teve uma semana em que se pesou muito o projeto, né, a solicitação da Prefeitura por aquele empréstimo de 10 milhões, né, 2 empréstimos de 5 milhões junto à Caixa. Essa demanda quase deixou passar despercebida esse projeto, e é um projeto bomba, né? É um projeto que chama atenção muito, principalmente do eleitor, que a gente o ano que vem tem um ano eleitoral por aí, eleições municipais, e elevar o salário nem sempre é uma boa notícia para quem vai principalmente concorrer, né? Concorrer, no caso, alguns deles vão tentar a reeleição, outros nomes vão fazer frente a isso também. Até por isso que a gente vê, e principalmente nas explanações na tribuna, nas respostas à imprensa, eu votei, mas
sabe, é tudo aquele pisando em ovos para dizer o porquê votou, mas votou. Com relação aos valores, 11,4 mil reais, né? Um valor até quebrado. 11.462 reais. Chama muito atenção porque você coloca isso a um valor muito acima de outras câmaras na região. E ontem a gente teve a oportunidade de debater num programa Atos no Rádio um projeto de uma cidade vizinha, que é a Cachoeira Paulista, que tenta reduzir o salário dos vereadores para um salário mínimo. E a gente teve nessa oportunidade uma crítica ao projeto. Reduzir salários de vereadores a um salário menos... O salário mínimo tá o quê? R$1.000? Alguma coisa em torno disso. Você colocar alguém que representa a população para ganhar isso é muito pouco e me soa até um projeto populista, a gente dizia isso. É lógico que você não quer entregar um valor muito alto também, porque muitas dessas pessoas não se mostram tão preparadas para exercer tal cargo e para receber um salário como esse, que será o salário da próxima gestão de Guaratinguetá, né? Exatamente. Até por isso, ontem o que tivemos foi muito de uma votação populista também, né? Tem gente que votou contrário, tem gente que se absteve, mas talvez os que votaram contrário, eu não sei também, e aqui vai uma especulação, até que ponto se sabia qual seria, se tinha um diagnóstico de qual seria esse resultado dessa votação. Mas o fato é que Guaratinguetá conseguiu saltar de um salário que já era um salário para a nossa região alto, sim, né? 8.553 reais. Para 11,4 mil reais a partir de 2021, né? Sim. Letícia, você tem uma comparação disso, na verdade, quanto vale o vereador na nossa região? Exatamente, na verdade, era essa informação que eu ia te dar agora. Guaratinguetá fica, inclusive, acima de São José dos Campos, que é a maior região, a maior cidade da nossa região, que paga R$10.173 reais. Ubatuba vem em segundo lugar, que paga R$10.128,80 por parlamentar, enquanto aqui da nossa região, Pindamonhangaba paga um pouco mais de R$9.000, Cruzeiro e Lorena um pouco mais de R$5.000. Então é um valor bastante elevado, né, para um vereador. É um valor elevado, mas que aumenta os valores, mas só para a gente ter uma resposta nas ruas, aumenta e muito a importância de você fiscalizar mais o trabalho dos vereadores eleitos para a próxima gestão. E quem está na casa hoje, que vai buscar uma reeleição, vai ter sobre eles novos holofotes, porque é um valor muito alto. É lógico que a gente tem que acompanhar a questão de São José dos Campos e para Ubatuba, se vai haver alguma alteração nesses valores para a próxima legislatura. Mas, mais uma vez falando, chama muito atenção porque são quase R$3.000 a mais, né? E você elevar o salário desses, pelo menos você coloca uma outra responsabilidade, que é sobre a população, de colocar gente muito mais preparada para exercer. Significa que ninguém ali é preparado? Não, lógico que não. Tem muitos bons vereadores com relação à preparação dentro da Câmara de Guaratinguetá, melhor do que em outras cidades até. Mas o importante é que vem um ônus, que é muita gente despreparada, muito voto, até porque infelizmente o eleitor ainda brinca com o voto, que vai ter um salário desse, né? De 11 mil e alguma coisa. É muita coisa, né, Francisco? E agora, para fechar, a gente fala sobre Lorena, porque o Tribunal de Justiça do Estado ordenou na última quinta-feira que a Prefeitura extinguisse diversos cargos de comissão, o que deve gerar, então, uma demissão de cerca de 90 servidores até o final de agosto, Francisco. E para se adequar a esse corte de funcionários, o município abriu um processo licitatório, então, para a contratação de uma empresa especializada nessa reforma administrativa. No fim de 2018, a Procuradoria-Geral da Justiça promoveu uma ação direta para inconstitucionalidade contra a existência de 144 cargos comissionados na Prefeitura de Lorena. Então, de acordo com o órgão, foi verificado que não existia necessidade de contratar esses funcionários a mais do que já existem os concursados. Eles alegaram que esses concursados poderiam fazer os serviços que estão precisando ser feitos. Então. Dependendo da situação dos prefeitos, da situação do próprio município, né? Isso se trataria até de uma organização da casa. A Justiça tem feito uma varredura nos órgãos públicos, tem feito uma varredura com relação principalmente a câmaras e prefeituras,
para saber, para fazer uma avaliação de quantos cargos estão sobrando, quanta gente ali, quanto cargo tendo. A gente até brincava há pouco tempo que era o que mais tinha em prefeituras por aí eram as cones, né? Sim. E hoje não cabe mais essa questão das cones, nem só na questão política, mas às vezes para o próprio prefeito. O prefeito tem que enxugar a casa. E é lógico que a questão política grita alto. A gente está falando de cargos comissionados e não estamos nem falando que é a situação de Lorena, mas muitos desses cargos em prefeituras por aí são cargos, às vezes até debatidos, acertados, o que fica por aqui, quem é indicado por quem. Mas o importante, e isso dependendo do prefeito pode ser visto até como algo positivo, que é você enxugar a casa, né? A ordem veio lá de cima, a ordem veio da justiça, a ordem da justiça você não brinca, né? Então talvez para os prefeitos, e pode ser o caso aí do prefeito Fábio Marcondes, isso pode até ajudá-lo a dar uma peneirada ali, porque muita gente sobra, viu? Sim. E eu não estou falando só da prefeitura de Lorena, não. Se você der uma mexida nas prefeituras e câmaras por aí, o que tem gente sobrando, o que tem gente com o pé para cima, não é brincadeira. Então essa ordem ela veio a partir dessa varredura, outras prefeituras já receberam determinação parecida, e a gente deve ter até novas informações de outras cidades aqui da região, porque tem muita coisa ainda a ser feita para poder apurar, para poder reduzir o gasto público, até porque o poder público ele fala muito alto com relação a gastos no país, e a gente está falando de um país que sofre com uma crise muito grande, o poder público tem um gasto muito alto e os municípios menores, como é o caso de Lorena, não fogem essa regra. Exatamente, Francisco. Continue nos acompanhando no nosso portal jornalatos.net. Tenha um excelente final de semana e nos vemos na segunda-feira. Até mais.